Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos fazer uma leitura um pouco mais longa. E em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 7, hoje nós vamos estar fechando, primeiramente, a questão dos dons espirituais. Diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Se tiver alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, se aproxime, mostre para ela onde nós iremos fazer a leitura. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo de número 10, parte D, diz assim: e a outro capacidade para interpretá-las. Ele fala, ó, a um é dado palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, mas ele vai dizer que a um ele dá o dom de variedade de línguas, e ele vai dizer aqui, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Vamos ler, fazer uma leitura bem longa agora. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, não são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Rapaz, quantas vezes Paulo ele não falou corpo, corpo, corpo?
Você crê que Deus tem uma mensagem maravilhosa para nós aqui? Diga para quem está do teu lado assim: você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Por isso que tem que ficar todo mundo juntinho assim. Não pode ficar um lá na ponta, outro aqui. Tem que entender isso. Põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos orar a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui, nos trouxe até aqui. E é por isso, meu Deus, que te pedimos, ó Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados, falhas e erros. Que nada venha impedir, meu Pai, da tua palavra falar conosco, de nos abençoar, que a tua bênção chegue neste lugar. E é por isso, meu Deus, que essa exposição seja fiel à tua vontade, ao teu querer e à tua palavra, Pai, para que nós venhamos crescer juntos diante do Senhor e, consequentemente, diante dos homens. Mas fale conosco, ó Deus, fale do teu jeito, da tua maneira, ministre na nossa alma, no nosso espírito, e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, em o nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar muita atenção para que o Espírito Santo ele venha falar com você. Amém? Hoje nós vamos fechar a questão dos dons espirituais e hoje nós iremos falar do último dom da categoria de inspiração, primeiramente. E esse dom, esse último dom, é o dom da interpretação das línguas. E sobre esse assunto, nós falamos tanto, acerca dos dons espirituais, falamos sobre os dons da categoria de poder, da fé como um dom do Espírito, falamos sobre operações de maravilhas, e todos esses dons, eles existem, eles funcionam até os dias de hoje. E para fechar esse assunto dos dons, nós temos que falar sobre o dom da interpretação de línguas. E eu quero passar rapidamente por ele, só para fechar esse assunto e deixar a compreensão para você, para a gente poder falar um pouco mais de unidade. Igual, por exemplo, nós podemos destacar algumas coisas acerca do dom de interpretação de línguas, de variedade de línguas. A primeira coisa que eu posso destacar acerca deste dom é que, dentre todos os dons que o Espírito Santo concede, a interpretação de línguas é o mais raro. Dificilmente vai se ver. Dificilmente você vai encontrar. Inclusive, quase que não se vê intérprete de variedade de línguas nas igrejas nos dias de hoje. Quase não se vê. É praticamente um dom anônimo, quase um dom extinguido, mas ele existe. Amém? Primeira coisa que eu quero destacar é isso. É um dom muito raro. Não é muito comum você ver pessoas interpretando línguas estranhas ou variedade de línguas, aonde quer que seja. A forma de interpretação de línguas mais comum é a interpretação da palavra de Deus. Igual, por exemplo, quando eu vou ministrar a palavra, eu procuro saber o que Deus ele quer falar, interpretar o que ele quer dizer para transmitir para a igreja, para o proveito da congregação. Dessa forma, é ativo demais. Mas, meus irmãos, é um dom muito importante, porque nos ajuda a compreender o que Deus ele quer dizer. Outra coisa que nós podemos destacar, que o dom de interpretação da variedade de línguas, ele é o único dom que tem uma parte que nos cabe fazer. Igual, por exemplo, todos os dons, inclusive esse, é uma autonomia do Espírito Santo. É ele que dá a quem quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. É uma autonomia que foi concedida a ele.
Mas quando no tocante à interpretação das línguas, tem uma parte que aquele que quer receber, além de buscar, tem que fazer. E está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios 14, versículo 13, diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, a pessoa que quer ter o dom de interpretar a variedade de línguas, ela precisa orar. Ela tem que estar orando, buscando para Deus dar o entendimento, para Deus dar a clareza, para que Deus fale claramente, para que a mensagem ela não chegue confusa. É somente através da soberania do Espírito e também de muita oração que você vai receber esse dom. Embora muita gente, eu praticamente nunca ouvi ninguém falar comigo assim, pastor, eu estou buscando o dom de interpretação de línguas. Já ouvi gente falar, estou buscando para falar em línguas, para curar pessoas, para profetizar, mas interpretar línguas as pessoas não têm buscado, porque além do Espírito Santo, ele só vai conceder para aquele que orar por isso, para aquele que pedir para que esse dom ele venha, para que essa graça ela venha. Amém, amados? É um dom que a pessoa tem que tomar muito cuidado, pois muitas pessoas elas não compreendem a mensagem que vem e elas tentam passar da mesma forma. É um dom que gera muita confusão. E tem um momento na Bíblia, em Mateus capítulo de número 27, eu quero ver com você, que houve essa confusão em transmitir uma mensagem. Diz em Mateus capítulo de número 27 que Jesus está na cruz do Calvário, está prestes a render o seu espírito. Mas diz a palavra do Senhor no versículo de número 45 que Jesus ele vai chegar ali no Calvário entre 9 e meio-dia, e quando deu entre meio-dia e 3 horas da tarde, aproximando-se a hora nona, diz o seguinte, olha, Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, que é 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo? A mensagem é clara. Ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas alguém que estava ali embaixo tentou interpretar. Diz aqui, ó, e alguns, versículo 47, e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. Olha só, nada a ver. Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aí teve um que está afirmando, ele está chamando por Elias, olha lá, ele está chamando por Elias. Está vendo? Só porque Jesus ele vai falar em aramaico, que era uma língua que eles não entendiam, mas alguém tentou interpretá-la. E quando uma pessoa ela tenta interpretar algo sem conhecimento, a mensagem ela vem completamente diferente. Não era isso que Deus estava dizendo, que Jesus estava falando, mas alguém estava falando com convicção, com certeza, que algo que Jesus estava pedindo era um socorro para Elias. E isso acontece muito nas igrejas de hoje e é muito perigoso. E só tem um jeito de você não deixar ser enganado por algum erro de tradução. É você compreendendo como que o dom ele funciona. Primeiramente, você tem que entender o seguinte: língua estranha não é profecia. Tem pessoas que transformam a língua estranha em uma profecia. E não é. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, se você entender isso,
Você nunca mais vai ser enganado por ninguém. 1 Coríntios 14, versículo 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O que acontece? A pessoa que fala em línguas estranhas, ela não está falando ao homem, ela está falando a Deus. É como se fosse uma oração a Deus. Então, uma pessoa que vai traduzir algo desse tipo, ela nunca pode começar assim: filho meu, porque quem fala em línguas estranhas está falando a Deus, não Deus que está falando com o homem. Não é uma profecia. Profecia começa assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ou o Senhor Yahvé. É um padrão. Profecia é Deus falando com o homem. Língua estranha é o homem falando com Deus. Então, muitas das vezes, você vai ver pessoas interpretando línguas da maneira errada, como se fosse uma profecia. E ali já anuncia um equívoco, anuncia algo. Deus não ora ao homem, mas o homem, ele ora a Deus. Então, quando se foge desse padrão, você vai ver diretamente as profecias que constam na palavra de Deus. Era sempre alguém dizendo: povo de Israel, assim diz o Senhor. Não é a pessoa falando em outras línguas e Deus falando: filho meu, tenho visto as suas lágrimas, o teu choro. Não, isso não é interpretação de línguas, não. É do coração da pessoa. É o que ela quer dizer. É o que ela quer pensar. Por isso que quando diz aqui, ó, que ninguém entende, e aquele que fala em línguas tem que orar para que ele consiga interpretar, é para que não haja essa confusão, porque é algo pessoal, é uma resposta pessoal. Você está entendendo isso? Sempre, amados, sempre. Profecia não é colocada na primeira pessoa, não é. É sempre colocada na terceira pessoa. Assim diz ele. Ele fala. Ele está dizendo. É por isso que o dom de interpretação de línguas, ele é muito raro. Pastor, mas um dia eu vi um pessoal interpretando. Talvez você possa ter visto mesmo interpretando. Talvez Deus ele estava falando: igreja, se conserta. Assim diz o Senhor, arruma a tua casa. Mas quando é algo particular, não é interpretação de línguas. Mas muita gente pensa que é. E pensa às vezes que tem. Então, em nome de Jesus, entenda esse padrão para que você não venha a ser enganado por ninguém, porque senão, daqui uns dias, você pode estar em um determinado culto em algum outro lugar, e alguém vai começar a falar em línguas lá, e vai chegar alguém dizendo: ó, filha minha, Deus ele está pedindo para você, é para você mesmo, pegar o que você tem, a sua conta poupança, limpar ela e colocar no altar da igreja. Aí a pessoa vai falar: espera aí, como assim? É Deus que está falando. Mas isso não é interpretação de línguas, porque Deus não fala dessa forma. Então eu sei que está igual um charlatão falando em nome de Deus. Você tem que ter esse entendimento, porque se você não tiver, os falsos profetas já se levantaram, são muitos, e estão aí enganando a quem deixar ser enganado. Amém? Fechando aqui, concluímos a questão dos dons. Qual que é a intenção de Paulo falar tudo isso, meus irmãos? Qual que é a intenção de Paulo ele ter que explicar tintim por tintim? Primeiramente, Paulo ele quer promover a unidade na igreja de Corinto. Não sei se você se lembra, a igreja de Corinto era a vergonha do evangelho. Aquela igreja toda dividida, tinha guetos dentro da igreja, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho atrás, um pouquinho na frente. Quem estava do lado não conversava com o outro, quem estava atrás não conversava com quem estava na frente. Cheia de guetos a igreja. A igreja de Corinto tinha um incesto dentro da igreja, o pai e o filho dividindo a mesma mulher.
A igreja de Corinto era uma igreja que não tinha reverência com as coisas de Deus, com a Santa Ceia, com o cerimonial. A igreja de Corinto, as mulheres não queriam usar o véu, e naquele contexto, daquela época, culturalmente, para aquela cidade, a mulher sem véu era semelhante a uma mulher que entrasse com trajes sumários dentro da igreja, com roupa de banho. Era a mesma coisa de uma mulher vir cultuar de maiô dentro da igreja, pegasse a Bíblia dela, ou de biquíni. Era isso, e as mulheres queriam escandalizar e pronto, e acabou. Aquela igreja que se movia entre todos os dons que tinham ali presentes naquela igreja, cheia de carisma, mas nenhum caráter aquela igreja tinha. Então Paulo, ele está explicando novamente para mostrar para aquela igreja que eles precisavam ser mais unidos, que eles precisavam estar mais juntos, porque uma igreja desunida, ela nunca vai prevalecer contra as trevas, ela nunca vai prevalecer contra as portas do inferno. A igreja que é desunida, ela não tem a presença do Senhor Jesus de uma forma clara, visível, através de sinais, através da unção, através do Espírito Santo. Por isso que Paulo ele vai tentar promover a unidade da igreja, mostrando o quanto cada membro de uma igreja é especial. E ele vai mostrar que está em uma igreja, você está aqui, por exemplo, não foi uma escolha totalmente sua. Estar aqui nessa manhã, nessa igreja, foi uma escolha de Deus. Amém? Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11, diz assim, ó: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo de número 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Versículo de número 24, diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo. Olha como é que Deus está sempre no controle. Versículo 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja. Deus que estabelece quem é quem na igreja. Você está aqui não é uma obra do acaso, não é uma mera coincidência. Você está aqui porque o Deus Todo-Poderoso, ele te conectou aqui neste lugar. Amém, meus irmãos? E Paulo, ele vai ilustrar essa unidade em uma das figuras que ele mais gosta, que é a figura do corpo. E ele vai mostrar como o corpo é uno. O corpo é uma unidade, assim como a igreja é uma unidade. Vamos pensar um pouquinho. O que mantém um corpo unido? O que mantém, hein? O que mantém o corpo unido? Eu falo do corpo humano agora. Nós podemos citar algumas coisas. Igual a primeira coisa que vai manter o corpo unido é o sangue. O sangue mantém o corpo unido. Igual, por exemplo, Pastor Dimas, vem cá. Tenta colocar as suas mãos lá na ponta do seu sapato. Tá difícil, né, pastor? Tá difícil. Amém? É sedentarismo, tá? Não tem nada a ver, não. Mas pastor Dimas é uma pessoa que é trabalhador. Mas por que ele... Igual eu também, não, se eu tentar, eu vou passar vergonha aqui. Mas, às vezes, as nossas mãos... Aí você roubou. Isso não é de Deus, não, tá? Volta para lá, pastor. Por que eu pedi para fazer isso? Se eu pedisse para o filho, ele não ia conseguir. Algumas pessoas não iriam conseguir. Mas por que eu te mostrei isso visualmente? É porque se eu quiser conectar a minha mão com o meu pé, eu vou ter dificuldade. Se eu quiser tentar tocar dentro do meu coração, eu não vou conseguir, porque tem algo que separa. Mas o sangue, em comum, ele bombeia e passa por todas as partes do corpo, unindo o corpo em um só. A ponto de, se o pé começar a sangrar, a mão já começa a formigar, porque o sangue, ele nos conecta em um só corpo.
assim como também a igreja. A igreja só é conectada pelo sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Ele nos conecta e nos faz um corpo só. Amém? Outra coisa que nós podemos dizer que deixa o corpo unido, o espírito. Igual, por exemplo, tem alguma parte do corpo que você vai encontrar o espírito preso lá dentro? Às vezes a pessoa pensa assim, vou abrir a cabeça de uma pessoa, aí quando eu tirar a caixa craniana, vai estar lá uma bolinha assim brilhando. Ah, o meu espírito está preso aqui dentro. Não. Vai ter o cérebro ali dentro, vai ter a massa cinzenta. Ah, não, está no meu coração. Se você abrir, vai ter um monte de artérias e um monte de sangue jorrando para todo quanto é lado. Está dentro do meu rins, não está. Porque, na verdade, o espírito ele não está preso a um membro, mas ele está presente em todos os órgãos do corpo, no organismo, a ponto de, por exemplo, tem pessoas que morrem com a unha, de unha encravada e o espírito vai embora do mesmo jeito, ele volta para Deus. Tem gente que morre atropelada e volta para Deus da mesma forma. Ou seja, o espírito ele nos conecta como um corpo só. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele conecta a igreja em uma só unidade. Você está aqui por quê? Porque o Espírito Santo, ele te trouxe até aqui para ser uma unidade com essa pessoa que está aí do teu lado. Amém? Quem nos coloca no corpo da igreja é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Mas muitas pessoas, elas vão dizer assim, que os cristãos, eles são muito desunidos. E isso a gente pode ver na igreja local, na igreja interdenominacional e também com religiões. O comentário é sempre o mesmo. Tem cristão que fala, o cristão é muito desunido. Tem denominações que vão falar, eu não sou da igreja A e B, eu não gosto deles lá também. E vão ter pessoas de outras religiões que vão falar, eu não gosto de crente porque crente é desunido. Todo mundo une com a gente, mas eles não unem. Mas, meus irmãos, isso não é o correto de se pensar. Por exemplo, nós, como cristãos, nós somos unidos com aqueles que professam a verdade. A palavra do Senhor, quando nós analisamos João 17 e também Efésios capítulo 4, vai demonstrar que não há unidade longe da verdade de Deus. Por isso que o ecumenismo é um grande equívoco. O que é a bandeira do ecumenismo? Não importa qual a tua crença, nós temos que estar debaixo da mesma umbrella. Estamos debaixo do mesmo guarda-chuva. Eu não creio em Deus, você crê, nós ficamos juntos do mesmo jeito. Eu creio no demônio, mas você crê em Deus e a gente fica junto. O ecumenismo é um grande equívoco. Não há unidade sem a verdade. Não há. Isso tanto na igreja. Igual, por exemplo, tem muitas pessoas que, por exemplo, estão na igreja, mas não estão em Cristo. As verdades da Bíblia foram anunciadas para ela, ela não quer entender isso. Até membros, rol de membros da igreja, tem muitas pessoas, mas ninguém pode garantir que todos os membros da igreja estão em Cristo, que fazem parte da ficha da igreja, porque eles até estão no local, mas eles não conseguem ser uma unidade, ser um só. É por isso que nós temos que ter muita atenção, porque o que vai definir se nós somos um é se nós nascemos de novo, se nós deixamos a velha criatura para trás, se nós conseguimos olhar para frente e ter ali um despertar da nossa fé. Amém, meus irmãos? Então, é assim que funciona. A unidade da igreja, ela funciona de uma forma até mística, se podemos assim dizer, porque se tem uma pessoa lá na Assembleia de Deus que nasceu de novo, você é um com ela. Se tem uma pessoa lá na Deus e Amor que nasceu de novo, você passa a ser um com ela também. Por causa que a unidade da igreja está juntamente com aqueles que professam a mesma fé. E o Espírito Santo, ele confirma isso em nosso coração. Amém, amados irmãos? Mas o que mantém
o corpo conectado, unido. Os membros, meus irmãos. A diversidade do corpo. A diversidade. Mas os membros, eles mantêm o corpo unido. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Diz assim, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Você sabe o que torna o corpo bonito? O que faz com que eu não vire um monstro, você não vire um monstro? São os membros do corpo. Imagina só, o nariz. Imagina um corpo sem nariz. Não ia ficar esquisito? Mas imagina se fosse um nariz grande demais. Ia virar um Pinóquio. A pessoa ia falar assim, nossa, mas que narigão, hein? Misericórdia. Mas a pessoa, por mais que ela tenha, às vezes, um membro mais saliente do que o outro, está numa proporção aceitável. Imagina um nariz de 2 metros de comprimento. Virar um monstro, né? Pensa bem nos olhos. O olho é a lâmpada do corpo. E Deus é tão maravilhoso que até fez olhos coloridos, igual o meu, olho verde. Não, Deus caprichou, né? Deus, o projeto dele foi impecável. Só que imagina um olho verde de 75 quilos na rua. Não ia ficar esquisito? Mas o que faz o corpo bonito? São os membros que ali estão. São os membros que o constituem. E o interessante é que todos os membros, eles não trabalham em prol de si mesmo. Eles trabalham em prol do corpo. Vamos imaginar, quem gosta de manga aqui, levanta a mão. Uma manga bem docinha, né? Aquela manga madurinha. Você fica até deslumbrada. Mas vamos imaginar, tem uma manga madurinha. Quem viu a manga foi quem? Qual órgão? Qual órgão? O olho. Mas o olho, ele pode ir lá pegar a manga. Aí ele precisa do quê? A mão vai lá e pega. Mas a mão, ela pode comer a manga? O que ela tem que fazer? Descascar, e quem come? A boca. Mas a boca, por si só, ela não engole. Tem que ter o esôfago para ajudar a engolir, para dar aquela saciedade. Aí, no final, o corpo inteiro se sente saciado. O paladar é concluído. Os membros, eles trabalham em prol, não de si mesmos, em prol do corpo, da unidade, da satisfação de todos, para que todos estejam felizes. A igreja é um corpo que trabalha em favor um do outro. Por isso que não existe, meu irmão, cristão carreira solo. A maior fake news é, eu não estou congregando, mas eu estou na presença de Deus. Não está. Não está. Eu não estou indo na igreja, mas eu tô bem. Não, meus irmãos, sozinho o corpo não vale nada. Se eu corto meu braço, ele está aqui em cima do teclado, continua sendo meu braço, mas não vale nada. Não serve para nada. Porque é apenas um membro fora do corpo. Então temos que ter esse entendimento. A igreja, ela precisa entender isso. Ela precisa ter essa compreensão. E Paulo, ele fala aqui nos versículos 21 a 31 sobre a mutualidade do corpo. Tem que ter mutualidade, tem que ter compreensão. E 5 coisas ele vai destacar aqui. A primeira, na igreja não pode existir complexo de inferioridade. Não pode existir. Versículo 15 e 16, aonde a gente leu, diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Meus irmãos, em nome de Jesus, olhem para mim todos vocês. Vocês precisam parar de ficar com complexo de inferioridade. Ah, não, por causa que eu não recebi esse dom, eu sou uma pessoa que não tem valor. Você tem valor, sim.
Ah, por causa, eu queria ser como tal pessoa. Na igreja não precisa de ninguém se comparar a ninguém. Porque se você está aqui e ainda que a seus olhos você não tem um talento evidente, mas se você está aqui, eu garanto para você que você é importante para Deus. Por isso que Deus ele te colocou aqui, porque ele sabe que essa igreja, sem você estar aqui, não vai ser a mesma coisa. Diga para quem está do outro lado, você é importante para Deus. Mas não somente importante para Deus, meus irmãos, você é importante para essa igreja também. Ainda que você diga assim, ah, ninguém sente falta de mim. Ninguém sentimos sim. Ah, pastor, eu me sinto na igreja como se eu fosse o peritônio. Você sabe o que é isso? Hein? Você sabe o peritônio? Não, nem eu sei. A Hebe Camargo descobriu que tinha o peritônio porque tinha um câncer lá. Senão ela nem sabia que ia existir. Às vezes a gente pensa que não somos nada. Mas Deus ele está dizendo para você aqui nessa manhã, você é assim. Você faz parte de uma igreja que ele te colocou, que ele te posicionou, te colocou aqui para estar junto conosco. Porque quando você se alegrar, nós nos alegraremos também. Quando você chorar, nós choraremos também. Mas vamos caminhar firme ao Senhor. Nós temos uma cidade santa para povoar. Nós temos um Deus para adorar lá no céu, lá na glória. Amém? Então, não precisa ficar se comparando, não. Não precisa, porque Deus, ele reparte à medida que cada um está preparado. Amém? Segunda coisa que Paulo ele vai dizer é que na igreja também não pode haver complexo de superioridade. Da mesma forma que não pode haver de inferioridade, não pode ter de superioridade. Olha o que diz no versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Não pode existir complexo de superioridade, não, meus irmãos. Na igreja de Cristo, não existe desfile de soberba, não. De jactância. Ah, eu sou melhor do que fulano. Eu sou o suprassumo. Não existe crente pavão, não. E quando está no culto, exibe a sua cauda exuberante, mostrando que é mais importante do que alguém. Não. Não existe isso. Não pode. A igreja de Corinto, de Corinto, ela estava dessa forma, e Paulo está dizendo, não, meus irmãos, não pode existir isso, porque a glória do homem é vanglória. E aí ele vai lembrar, igual aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, eu quero lembrar vocês, no versículo de número 7, algo que ele disse lá atrás. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Toda vez que você pensar que é mais do que é, lembra-se dessas palavras, essas perguntas que Paulo ele vai fazer. 1 Coríntios 4:7 diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Sempre que você pensar que você está se exaltando demais, pensa nisso. Quem te faz ser abençoado? Quem te faz sobressair? O que você tem hoje que você não recebeu? Você chegou nessa terra já com tudo que você tem, você chegou nu. Nem roupa você tinha. Você tinha que ser ajudado a fazer as coisas. O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que às vezes você age como se não tivesse recebido? Não, é meu, eu ganhei, é tudo meu. Não, na igreja não tem isso, meus irmãos. Não tem complexo de superioridade. Nós só estamos aqui porque um dia nós recebemos o bem maior, que é a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Então não tem esse negócio de complexo de superioridade. Isso separa pessoas. Quando a pessoa ela
se sente inferior demais ou superior demais, ela começa a fazer grupinhos. O grupo dos que são os pobres, coitados, ou os grupos daqueles que são demais. Não pode ter isso na igreja. Outra coisa que ele vai mostrar é que a igreja, o corpo de Cristo, a mutualidade, ela necessita de cooperação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 25, diz assim, ó: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A igreja, meus irmãos, ela tem que ser uma família unida. Ela tem que ser um corpo unido. Nós precisamos todos os dias pensar em meios de ajudar uns aos outros. Meu Deus, eu quero ajudar o meu irmão, eu quero ajudar mais ele, porque eu senti que ele estava no culto cabisbaixo, preocupado, chateado. Eu preciso procurar uma maneira de poder estender a mão, porque senão a pessoa, ela, ao invés, se ela não tiver esse pensamento, ela vai ficar como aquele homem chamado Diótrefes. Ele é relatado na terceira carta do apóstolo João, a partir do versículo de número 9. E Diótrefes, ele tinha uma síndrome. Ele se converteu. Só que todo mundo que chegava na igreja, ele via como adversário. Ele viu uma pessoa que poderia tomar o seu lugar. Então o que ele fazia? Ele praticamente expulsava as pessoas que Deus trazia para a igreja, expulsava para fora. Mas ele mesmo não saía. Diótrefes, ele tinha essa síndrome. Ele não queria cooperar para ajudar, por causa que ele tinha medo das pessoas elas se sobressaírem na igreja. Igual se chegasse, por exemplo, uma pessoa cantando na igreja, uma pessoa que canta muito bem, o Diótrefes falava assim, não, essa pessoa aí, que nada, quem canta bem sou eu, essa pessoa aí está em pecado, ela está endemoniada. Aí a pessoa rapidinho ia embora da igreja, fala, que isso, gente? Que recepção é essa? Que recepção é essa? Deus me trouxe, mas eles não me querem aqui, eu estou indo embora. Se chegasse uma pessoa, porque o Diótrefes era aquele que até fazia, mas se visse alguém fazendo, ele colocava um monte de defeito. Então, tem pessoas que são assim, e a igreja ela não pode ser dessa forma. Necessita de cooperação. A Bíblia ela fala, Jesus ele manda orar para que haja mais trabalhadores, para que venha mais gente para a igreja, para a gente trabalhar mais para Deus. Pode ficar tranquilo que ninguém vai tomar o seu lugar. Ninguém vai tomar, mas se vierem pessoas, abracem-as. Se a pessoa chegou, está tímida, faz igual eu fiz com você hoje. Senta aqui perto de mim. Vamos ficar juntinhos. Ah, não, minha irmã, eu estou passando uma luta. Não, mas eu quero te ajudar. A cooperação na igreja. Você não foi colocado aqui à toa, minha irmã. Você não foi colocado aqui à toa, não, meu irmão. Nós queremos te ajudar. Tem que ter cooperação entre os membros. Amém? Ele fala sobre a mutualidade, a necessidade de empatia na igreja. Olha o que diz no versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Empatia. Só que, pregando o evangelho há tanto tempo, a gente chega à conclusão que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu garanto para você que se você for no cemitério lá de Ibirité e estiver tendo algum enterro lá, você consegue chorar com a família que está lá. Mas talvez você tenha uma dificuldade para se alegrar quando o irmão da igreja conta um testemunho. Então tem que ter essa empatia. São poucos os que conseguem celebrar as vitórias dos outros. E quando a pessoa ela tem essa dificuldade, é porque o mundo dela está centrado no eu ainda, não no coletivo. Você precisa aprender a ter empatia. Quando um irmão está sofrendo, a igreja inteira tem que sofrer. Somos um corpo. É igual dor de dente. Um dente dói. O corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente. A mesma coisa.
Quando se alegra alguém na igreja, a igreja inteira se alegra. Eu sempre ensino para os irmãos, amados irmãos, se alguém conta um testemunho na igreja, se alegre com ele. Vai lá e dê parabéns para ele, parabéns, lindo testemunho. Ainda que sua hora não chegou ainda, mas se você está no lugar que Deus está operando, a sua hora vai chegar. Ô pastor, a família de fulana foi restaurada, o marido voltou para casa, os filhos se converteram. Poxa, maravilha, alegre-se. Você está no lugar onde Deus está restaurando famílias, a sua hora vai chegar. As portas para a vida de fulano se abriram. Fulano está prosperando, alegre-se. Pastor, como que eu vou me alegrar endividado? Tenha empatia. Se alegre com ele, porque você está no lugar que Deus está prosperando pessoas. A sua hora vai chegar. Você está entendendo isso? Por isso que tem que ter mutualidade. Outra coisa para concluir, ele vai dizer que nós precisamos dos membros. Nós precisamos. O pastor que diz assim, eu não preciso de ovelha, ele não entendeu o chamado. Só existe essa obra porque você está aqui mesmo. Já pensou se não tivesse ninguém aqui? Só o pastor não é igreja. Só o pastor não é obra de Deus. Nós temos que, muitas das vezes, a pessoa ela vê a igreja crescendo demais e começa a pisar nas pessoas, e não é assim. Nós precisamos dos membros da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 27, assim, ó. Ora, vós sois corpo de Cristo. Vocês não são o meu corpo, a igreja do pastor Warley. Vocês são um corpo de Cristo, nós somos. E ele vai dizer aqui, ó, individualmente, membros desse corpo. E aí ele vai fazer uma série de perguntas aqui, ele vai fazer algumas afirmações, ó. Ele vai dizer como que você é importante, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, lá no princípio, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Cada um tem uma finalidade aqui. Tem uma obrigação. E aí ele vai fazer uma série de perguntas retóricas, a partir do versículo 29, que a resposta é uma só. Não. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Não. Ele está querendo mostrar o que com essa série de perguntas? Se você não tem todos os dons, você precisa de pessoas. Você precisa de gente. Você precisa de pessoas do teu lado, de irmãos em Cristo, de estar unidos. Meus irmãos, que Deus ele nos abençoe a termos essa unidade, a termos esse entendimento. É por isso que eu falei, não, senta aqui, ó, todo mundo juntinho para ter essa liga desde já. Para você entender o quanto você é importante para Deus. Quando você não vem, a gente fica preocupado. A gente fica chateado. Porque falta alguém. Parece que o corpo tá mutilado. Não, meus irmãos, vamos andar na unidade do Espírito, que Ele nos dará toda sorte de bênçãos. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque em pé. Venham todos aqui na frente, venham aqui. Bom do culto da manhã é que você consegue ficar mais próximo. Vem aqui, fica aqui perto do altar aí. Chega perto, hein? Chega perto aí. Mas vocês estão muito acanhados. Quando o pessoal está com o bracinho assim, ó. Está com o bracinho assim, ele está... É o sinal que o corpo dá que a pessoa é mais tímida. Você vê que todo mundo aqui é meio... Ali, ó, tímida. Daniela é meio tímida, está coçando a mão. Tímida também. Eliette também.
eu ver aí, ó. A Jane já está ali também, já se defendendo. O Fih já pôs a mão na altura do coração, dizendo assim: eu vou abaixar a cabeça e vou orar. A Eliane também é tímida até demais. Olha lá, tá ali, ó, com as mãos assim. Essa irmã não é tímida, não. Essa aqui não é tímida, não. Se tiver que falar, ela fala, viu? Então, Ivani também não é, não. Ela, você vê que a leitura do corpo, ela manda um sinal, ela manda uma resposta. Mas você vai fazer o seguinte: vai dar a mão para essa pessoa aí. Não deixe seu Ivani de fora aí, não, gente. Vem para cá, entra aí. Amém? Liga esse ventilador para mim, por gentileza, viu? Isso. Liga esse aí também, Angelina, por favor. Diga para quem está do teu lado assim: você é importante para Deus. Mas sorrindo. Tem que sorrir, tem que sorrir. Olha lá, já está cooperando com o corpo já. Ó. E o que não alcançava, o ventilador falou: não, peraí, deixa eu ir lá ajudar. Amém? Diga para essa pessoa, dá um sorriso para ela e diga: você é importante demais para a minha vida. Amém? Porque essa pessoa, muitas das vezes, talvez ela tenha o que você precisa. Uma palavra amiga na hora necessária, uma palavra ali de exortação na hora que você precisa. Amém? Cadê os obreiros também? Faça aqui, ó. Enfileirem-se aí. Amém? Fala com esse obreiro aí também. Isso é importante para mim, cara. Isso aí. Isso aí. Pode dar a mão também, Oswaldo. Isso. Cadê o Eberton também? Vocês são todos importantes, amados. Aqui, ó. Vocês cuidam uns dos outros. A igreja cuida os obreiros cuidam de você. Amém? É assim que a gente funciona. E eu aqui tentando, ó. Faz isso não. Ó, não some não. Tá? Amém? Então, em nome de Jesus, é aqui, ó, que a unidade acontece. É aqui que acontece. É juntos. Ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Ninguém. Ah, o pastor é assim, não. O pastor é um miserável. Ninguém é melhor do que ninguém. A nossa força, ela está aqui, ó, nessa unidade. Porque é juntos aqui, ó, quando estamos todos juntos, que ele vem. Em espírito, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele vai estar aqui presente, curando quem precisa, levantando quem necessita, fortalecendo aquele que estava fraco, capacitando aquele que precisa. É na nossa união. Então, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento a Deus. Ah, meus irmãos, eu sou muito grato pela igreja. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Porque nós sabemos que Jesus, ele nos amou. Eu sou muito grato ao Deus Todo-Poderoso pela vida que ele te deu. Eu tenho certeza que muitos aqui estão passando por tribulações, mas olha só, você não está sozinho não. Porque você pode estar até pensando em desistir, mas enquanto tiverem as mãos dadas, unidas no mesmo ideal, você vai ver Deus operando em tua vida. Então orem assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mas com alegria, com gratidão no coração. Uma vez você pode até ter estado sozinho, criado uma casca, criado ali uma resistência, mas não tem nada melhor do que se sentir amado, querido, que as pessoas elas se preocupam. Não há nada melhor do que isso. Então, que o Espírito Santo ele venha te despertar a isso, a despertar, a entender o seu propósito de fazer da sua vida um instrumento de ajuda para aqueles que precisam. Então, olha assim, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, nós entramos como um único corpo diante da tua presença e te pedimos, Senhor nosso Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas falhas,
pelos erros, pelas fraquezas, pelas tristezas, pelas decepções. Pai querido, neste momento, nós nos colocamos perante a Tua presença e eu quero declarar que sem a Tua presença nós não somos nada, mas eu quero declarar que sozinho eu não consigo, sozinho eu não crescerei, sozinho eu não irei sobreviver, mas juntos, fortalecidos, nós iremos prevalecer contra o mal, contra as tribulações, contra as dificuldades. Meu Deus, juntos nós iremos vencer as investidas de Satanás. Juntos nós iremos te louvar, te adorar, te buscar, te bendizer. Juntos nós iremos ajudar os que precisam. Juntos nós iremos anunciar a verdade da Tua palavra. Pai querido, encha-nos com o Teu Espírito Santo, encha-nos com a Tua graça, encha-nos com os dons do Teu Espírito, que nós venhamos nos mover segundo o que o Senhor concedeu a cada um de nós, em nome de Jesus.